Olá, boa noite, graça e paz. Deixa eu entrar aqui. Boa noite, graça e paz. Vou esperar 5 minutinhos, como sempre, para que as pessoas possam ir entrando. Você que for entrando já pode ir compartilhando essa live, amém? Vamos começar daqui a pouco nossa 5ª live. Já tem a Larissa aí online. Já tem a Jaqueline. Boa noite, meninas. Graça e paz. Sejam muito bem-vindas. Em 5 minutinhos nós começamos, amém? Se eu não falar o nome de todo mundo é porque não aparece todos os nomes aqui para mim. Ó, a Zulamar já tá aí online, seja bem-vinda, meu amor. Boa noite, graça e paz. Tô olhando aqui pro celular para acompanhar quem tá entrando, tá bom? Já estou recebendo vários corações. Glória a Deus. Você que for entrando aí, já vai compartilhando com alguém que você sabe que precisa, amém? E já já nós damos início. O áudio tá legal aí? Alguém sabe me dizer se o áudio tá bem, tá ok? Michel tá online, seja bem-vindo, Michel, Deus abençoe. Daqui 2 minutinhos nós começamos, amém? Bispa Rose tá online, graça e paz, boa noite, Bispa. Áudio ok, a Bispa falou, amém, glória a Deus. Glória a Deus, vamos fazer uma oração, amém? Enquanto o povo vai entrando, vamos colocar esse tempo diante do altar do Senhor, amém? Senhor, eu já quero te louvar, eu quero bendizer o teu santo nome, eu quero consagrar este tempo diante do teu altar, ó Pai. Eu quero declarar, Senhor, que cada coração, que cada vida que adentrar, Senhor, seja ministrado pela tua palavra, pelo teu poder, que a tua voz seja ouvida, Senhor, e não a minha. Ministra os nossos corações nesta noite. Ah, Senhor, vem trazer um alinhamento sobre as nossas vidas nesta noite. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, a tua voz é suave, a tua voz nos dá direção. Obrigada, Senhor, por mais esta noite, por mais esta live. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está online. Eu já quero colocar a vida de cada um diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus, cada um que vai assistir agora online, cada um que vai assistir depois, eu já quero colocar a tua vida diante do altar do Senhor nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Ana Karina, bem-vinda, meu amor, glória a Deus, Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que, né, nós estamos em uma jornada, ciclos terminam em mim. Então, se você não assistiu as outras 4 lives que nós já fizemos nos meses anteriores, eu te aconselho a assistir, porque aí vai fazer tudo muito sentido para você, amém? E hoje nós estamos na 5ª live. E hoje nós vamos falar por que muitas vezes, mesmo depois de sentir, de viver situações, mesmo depois de vencer algumas batalhas, a gente ainda consegue voltar para o mesmo lugar, muitas vezes de dor, de opressão, né? Por que muitas vezes a gente volta para aquele lugar de dor e de opressão? Não é porque a gente quer, muitas vezes, né? Por que nós voltamos para aquele cárcere, muitas das vezes, mesmo sem desejar isso?
E eu entendo que o maior cárcere que a gente pode viver e passar numa vida não é um lugar específico, mas eu entendo que é o quê? É uma interpretação. É a forma como nós interpretamos a vida, é a forma como nós interpretamos, né, aquilo que vemos, aquilo que vivemos, aquilo que sentimos. Graça e paz, pastor, Jonatas, amado, glória a Deus, Tati, graça e paz, meu amor. E nós, muitas vezes, né, nós não estamos presos a um lugar, mas estamos presos a uma forma de interpretar a vida, uma forma de ver. A nossa visão, muitas vezes, ela continua morando lá no passado, mesmo quando nós já não estamos mais naquele lugar. A nossa mente está condicionada naquele padrão de repetição. E é possível Deus tirar o povo de Israel e Israel ainda libertar do Egito, e Israel ainda se sentir o quê, né? Necessitado de estar naquele lugar, em um lugar de prisão. Quantas vezes o Senhor já nos tirou da dor, já nos tirou de um lugar de opressão, de um lugar de feridas, mas nós ainda permitimos que essa dor governe as nossas relações futuras, nós permitimos que essa dor governe os nossos dias, nós permitimos que essa dor governe as nossas decisões. Então nós não estamos mais naquele lugar de dor, naquele lugar de opressão, mas ainda estamos condicionados debaixo daquele ambiente. Porque a nossa mente está o quê? Ela está naquele padrão de repetição, né? E muitas pessoas acham que mudando de casa, de igreja, às vezes tem gente que quer até mudar de família, né? Mas não dá. Mas muitas vezes a gente pensa que mudar do ambiente, sair daquele ambiente, mudar de um lugar para o outro, vai ser o caminho, vai ser a resposta para as nossas vidas. E não é, né? Essa mudança não é o lugar, não é o lugar físico, muitas vezes. Às vezes pode ser, sim. Pode ser que aquele ambiente já se tornou insalubre para nós, aquele ambiente já se tornou, né, é um ambiente opressor, mas muitas vezes não é o lugar. O problema é o quê? É o que nós continuamos vivendo e mantendo dentro da nossa mente, dentro dos nossos padrões criados. E por que a palavra em Romanos 12:2 vai dizer: transformai-vos pela renovação da sua mente, né? Transformai-vos no quê? Na mente. Não significa só melhorar um comportamento, mudar um comportamento. Aqui eu entendo que significa o quê? Alcançar uma natureza que produz uma maneira de existir diferente, aonde eu e você, aonde nós conseguimos deixar o Senhor, né, o Senhor trabalhar em nós, o Senhor produzir coisas novas no nosso interior, o Senhor transformar a nossa mente, a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de enxergar a realidade, a nossa forma de enxergar as nossas marcas e dores. E eu entendo que, às vezes, o que é que está governando a nossa estrutura, né? São as nossas memórias, são aquilo que ficou armazenado muitas vezes no nosso inconsciente, né? E aqui eu entendo que a palavra não está dizendo assim, pense diferente apenas, mas eu entendo que Paulo está dizendo, permita que Deus transforme, amém? Permita que o Espírito Santo te conduza para um novo lugar, permita que o Senhor trabalhe, que o Senhor comece a moldar, que o Senhor comece a tirar, porque muitas vezes nós não permitimos, porque nós estamos ali condicionados e amarrados naquela posição. E às vezes não é porque queremos também, porque ninguém quer ficar em um lugar de dor, em um lugar de opressão, ninguém deseja esse ambiente. Muitas vezes é porque nós não conseguimos fazer diferente. E hoje o Senhor nos trouxe aqui neste tempo para dizer que nele é possível fazer diferente. O Senhor, Ele pode transformar todas as coisas, tudo no Senhor. Ele pode nos transformar e transformar a nossa mentalidade, Ele pode transformar tudo. Quantas coisas, quando nós refletimos e voltamos para trás, nós podemos ver tantas coisas que o Senhor já fez. E muitas vezes nós não acreditamos que quando se trata da nossa alma, quando se trata das nossas emoções, nós entendemos muitas vezes que Ele não pode. Nós depositamos toda a nossa confiança apenas na medicina, e tudo bem a medicina, ela está aí para isso, para nos acolher, para nos auxiliar. Mas o Senhor pode todas as coisas. E nele há cura para todas as coisas. A psicanálise, ela observa que as experiências emocionais que nós vivemos ao longo da vida, que nos causam traumas, dor, né? Aquelas emoções
às vezes até emoções de mágoa, de ressentimento, de dor, emoções de vazio, de tristeza profunda, várias emoções, né? Porque nós somos formados de emoções. Então a psicanálise, ela observa que experiências emocionais muito intensas, muito profundas, elas deixam marcas profundas também em nossa vida. Elas também nos marcam de uma maneira muito forte, muito profunda. E muitas vezes nós passamos uma vida tentando superar sozinhos, dentro de um lugar de isolamento, dentro de um lugar de não acreditar que o Senhor tem poder para transformar as nossas emoções. E eu venho dizer para você dessa noite da parte de Deus que o Senhor pode todas as coisas. Mas se você tem vivido debaixo de uma marca, dentro de um lugar de isolamento, também é tempo de sair deste ambiente de isolamento. Porque quando nós nos isolamos, quando nós nos fechamos, é difícil transformar. Às vezes só em um diálogo com alguém que seja de confiança, um líder espiritual que você confie, um psicólogo, eu não sei. E primeiramente colocando tudo diante do altar do Senhor. E nós percebemos que quando nós passamos por um lugar de pesar, de dor, de uma marca profunda, isso também nos leva para um padrão de repetição, né? Quantas vezes nós passamos por uma situação e dizemos, nunca vou agir dessa maneira, e passa-se os anos, nós estamos agindo da mesma maneira, de forma de pessoas que fizeram para nós, que nos marcaram, que nos machucaram, que trouxeram feridas e dores sobre a nossa vida. E nós muitas vezes nos pegamos repetindo esse mesmo padrão. Por que isso acontece? Porque algo precisa ser tratado no nosso interior. Algo precisa ser resgatado do nosso interior. O Espírito Santo precisa entrar, trabalhar. Nós precisamos nos abrir para viver isso. Essa compulsão à repetição, ela tende ao quê? A nos levar a ficar repetindo padrões. E aí muitas vezes nós voltamos para o mesmo lugar porque nós estamos nos sentindo seguros naquele ambiente, né? Repetindo o padrão é seguro. Eu entendo assim que viver coisa nova, aquilo que é desconhecido é assustador. E viver em um lugar de segurança, daquilo que você já conhece, daquele ambiente que você já conhece, parece muito seguro. Então, muitas vezes, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos prosseguir e voltamos para o mesmo ciclo sempre porque nós queremos ficar naquele ambiente conhecido. Nós queremos ficar naquele ambiente que parece seguro, mesmo que ainda esteja nos ferindo, nos causando dor. Mesmo que ainda esteja nos marcando em dor, parece seguro. E viver algo novo nos assusta, nos amedronta. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite, que todo medo de avançar, que todo medo de viver o novo em Deus caia por terra da tua vida, porque o Senhor tem coisas novas para nós, o Senhor tem coisas novas para a minha vida, para a tua vida, para a minha história, para a tua história. Mas para que a gente possa viver coisas novas, o medo precisa ir embora. Nós precisamos entender que viver coisa nova pode assustar, mas é maravilhoso. Se persistirmos naquela rotina, se persistirmos naquele ambiente, insistindo em viver aquilo que parece seguro, nós não vamos viver coisas novas, não vamos avançar, não vamos passar para o próximo nível. E o Senhor tem mais para as nossas vidas, amém? O Senhor tem mais para a tua vida. E é tão interessante, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Se você estiver em casa, abre aí a tua Bíblia, amém? Em Gênesis 19, eu vou ler aqui o verso 15 que vai dizer assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade. Indo lá mais para o verso 23, a palavra vai dizer, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez Jeová chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E é tão interessante que essa palavra ela ministrou o meu coração nesse dia de hoje.
Porque muitas vezes nós pensamos, mas meu Deus, por que ela olhou para trás? O Senhor tinha arrancado eles daquele lugar, o Senhor tinha dado livramento para a vida deles, né? O Senhor tinha tirado eles em segurança de Sodoma, daquele ambiente. Mas aí ela olha para trás e nós pensamos, nossa, por quê? Por que ela olhou para trás? E eu entendo que assim, ela já estava fora daquele ambiente. Mas algo ainda estava ali dentro do coração dela, algo ainda a chamava dentro das suas emoções para voltar para aquele lugar. Porque eu entendo que ela não olha para trás à toa. Ela olha para trás porque ainda havia algo dentro das emoções que estavam ali aprisionados, aquele ambiente. E aí eu falei, Senhor, como é sério isso? E aí ela vira o rosto. E eu entendo assim, que não foi só um rosto que aquela mulher virou, né? Não foi só um rosto, foram as emoções. Algo ainda aprendia naquele ambiente. Por que é que nós voltamos? Por que é que nós olhamos para trás? Por que é que nós queremos avançar, mas não conseguimos? Porque muitas vezes nós estamos aprisionados nas nossas emoções. E o Espírito Santo deseja romper com toda a emoção que te aprisiona a um lugar de dor, a um lugar de tristeza, a um lugar de aflição, a um lugar sem perspectiva, a um lugar sem esperança. E é tão interessante que ela vira uma estátua de sal. E aí eu pensando sobre o sal, eu falei, Senhor, o sal nos conserva, né? O sal ele serve para conservar, para preservar as coisas. E aí eu me perguntei, o que é que eu ainda tenho preservado na minha vida, segurado com as minhas mãos, conservado dentro das minhas emoções, que não é mais para estar aqui, que o Senhor já determinou um novo tempo sobre a minha vida, que o Senhor já me tirou de lugares que não eram mais para eu estar, que o Senhor já me deu livramentos, até mesmo de morte, mas eu ainda fico preservando, eu ainda fico conservando aquilo, eu ainda fico resistente. E eu quero que você reflita nessa noite, de onde é que o Senhor já te tirou, quais foram as marcas profundas que fizeram parte da tua história. E o Senhor já te deu o livramento, mas você ainda carrega esta bagagem no teu coração. E eu quero declarar que esta bagagem sendo carregada é o que te faz muitas vezes voltar para aquele mesmo padrão de sempre. Aonde o nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. Então cada vez mais ele nos faz repetir. E exige de nós o quê? Exige força, resistência, busca em Deus para vencer e romper. Amém? Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que o Senhor te dará direção, que o nosso coração possa estar aberto para viver esse novo tempo no Senhor. Quantas bênçãos e quantos livramentos o Senhor já te deu. Abre a sua Bíblia comigo lá em Êxodo, no capítulo 14. E eu vou ler aqui a partir do verso 9, vai dizer assim a palavra de Deus. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a Jeová, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quando a gente reflete nessa palavra, a gente vê quão forte e tremenda é essa palavra. É aquilo que eu falei, porque a liberdade, ela exige de nós muitas vezes uma responsabilidade. A liberdade, ela exige de nós nos deparar com coisas incertas, com aquilo que é desconhecido, com aquilo que ainda não conhecemos. Mas quando nós falamos de uma escravidão, nós entendemos que a escravidão ela exige de nós apenas o quê? Servidão e sobrevivência.
Mas o Senhor não tem apenas sobrevivência para as nossas vidas. Se tem algo que eu tenho me rasgado diante do Senhor, é para entender que o Senhor não tem apenas sobrevivência. E eu não vou me acostumar a sobreviver. Eu não vou me acomodar em um lugar apenas de sobrevivência, por medo de me responsabilizar por novas ações ou por medo de um futuro incerto. Eu preciso saber e entender que em Deus o meu futuro é certo. Em Deus o meu futuro é garantido, porque Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao meu respeito. E Ele tem o quê? Ele tem o melhor preparado para nós. Ele tem o melhor preparado para a minha vida e o melhor preparado para a tua vida. Quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa, voltar para quê? O que é que eles queriam? Qual é o lugar? Chicotes, escravidão, humilhação, era isso que eles queriam viver? Eu entendo que não era isso que eles queriam viver. Eu entendo que era o quê? Simplesmente sobrevivência. Medo de um futuro desconhecido, medo de um novo tempo que eles não conheciam. E eu quero declarar sobre a tua vida que o medo não será impeditivo sobre a tua vida. Declare aí onde você está. Eu não vivo do que eu vejo, eu não vivo debaixo de jugo de marcas do passado. Eu não vivo debaixo do jugo do medo. Eu não sou escravo de sobrevivência. Deus tem mais para minha vida. Quantas vezes a nossa mente ela vai preferir uma dor conhecida do que um futuro desconhecido? E eu quero declarar da parte de Deus sobre a tua vida nesta noite. Decida hoje o futuro desconhecido em Deus, porque em Deus, com Deus, esse futuro será bendito em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero declarar que nós vamos sair do lugar de sofrimento, nós não vamos permanecer naquele lugar, achando que é apenas isso que temos, apenas sobrevivência, apenas sobreviver. Não é isso que o Senhor tem para a minha vida, não é isso que o Senhor tem para a tua vida, não era isso que o Senhor tinha para o povo dele, não era isso que o Senhor tinha para a mulher de Ló. Não é isso que o Senhor tem. O Senhor não quer que você caminhe conservando, preservando, reservando, guardando coisas que Ele já te deu livramento, coisas que Ele já tirou da tua vida, da tua história. Às vezes nós pensamos, meu Deus, por que aconteceu que essa pessoa saiu da minha vida, saiu do meu ambiente? E a gente ainda sofre. E muitas vezes é só o Senhor arrancando e tirando aquilo que é impeditivo para o nosso avanço. Aquilo que é impeditivo para vivermos novidade, aquilo que é impeditivo para rompermos para um tempo novo. E eu quero declarar nessa noite que o Senhor tem um tempo novo para a tua história. Eu quero declarar que o Senhor quer transformar a nossa mentalidade, para que você pare de voltar e voltar e voltar para este padrão. Vai exigir de você perseverança todos os dias para fazer coisas diferentes, todos os dias para fazer um devocional cheio de autoridade. E mesmo naquele dia que você se sentir fraco, cansado, você vai orar, você vai se posicionar para que o Senhor possa te conduzir para este novo ambiente. E eu quero te convidar nessa hora a refletir sobre isso, porque muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e julgamos até o povo de Israel, falando, mas que povo rebelde, que povo difícil, que povo que quer viver no mesmo ambiente, como assim? Quem quer viver debaixo de uma escravidão? Enquanto nós vivemos em cárcere privado dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, porque a nossa mente é o nosso maior inimigo muitas vezes. E eu quero declarar o Senhor tocando a tua mente nessa noite, o Senhor visitando a tua mente nesta noite. Ora, kalamashiri erekamai. Eu quero declarar que vai exigir de você, vai exigir todos os dias um pouquinho, mas em Deus e com Deus é possível romper para viver algo novo. O desconhecido no Senhor não é lugar de frustração, é lugar de restauração, amém? Receba isso da parte de Deus no teu coração, creia nisso.
Em Deus a novidade não é lugar de dor, não é lugar de machucaduras, não é lugar de feridas abertas, é lugar dele cicatrizar, dele curar, dele restaurar. Se você já está vivendo um novo momento da tua vida, mas ainda está amedrontado, assustado, porque tudo está sendo tão novo, tudo está sendo tão diferente, eu venho dizer da parte de Deus sobre a tua vida nesta noite: reage, manda este medo embora na autoridade do nome de Jesus, porque aquilo que eu temia muitas vezes me sobrevém. Diga: Satanás não vai me vencer pelo medo, Satanás não vai me vencer pelo cansaço, Satanás não vai roubar o meu futuro, porque eu estou preso ao meu passado. Não, eu vou ser corajoso, eu vou ser resiliente, eu vou ser resistente, para viver o novo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a glória e a presença de Deus. E eu quero declarar que o Espírito Santo te visite aí onde você está e já comece a te tocar de maneira extraordinária nessa noite. E eu quero te convidar aí mesmo onde você está, na sua casa, no seu ambiente, que você feche os teus olhos nessa hora para que você não se distraia com nada, porque é uma noite especial, onde o Espírito Santo quer tratar os nossos corações. Feche os teus olhos nesta hora e comece a refletir quantas vezes, em quantas áreas, em quantas situações você tem se apegado, você tem olhado para trás, assim como aquela mulher de Ló fez, apegado ao passado, com medo de andar para frente, com medo de viver o novo que o Senhor já está estabelecendo sobre a tua vida. Muitas vezes é tão interessante que vivemos milagres extraordinários, coisas tão grandes no Senhor, mas nós estamos tão aprisionados ao passado e àquela mentalidade que nem conseguimos nos alegrar com as vitórias, com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E eu quero neste momento te convidar a fechar os teus olhos, aí onde você está, e comece a refletir, e comece a falar com o Senhor, para Ele trazer a luz sobre a tua vida. Eu declaro que o Espírito Santo vai trazer a luz, o Espírito Santo vai te conduzir, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar lugares, situações que te marcaram, que você ainda está aprisionado, e que hoje Ele deseja te tirar deste lugar. E eu quero te convidar a pensar qual é a parte da sua vida que sempre volta para o mesmo lugar. E eu quero declarar que o Espírito Santo já começa a trazer a luz, começa a trazer a revelação. Que sentimento sempre reaparece? Quais são os gatilhos? Qual é o sentimento que, diante de algum cenário, de alguma situação, sempre reaparece? É a raiva, é a ira, é o medo, é o pavor, é o pânico, é o desespero. O que é que tem assolado os teus dias? Rama, xere, calamai. O que é que tem assolado a tua história? Ramanassuye, kamai. Quais são as mentiras que a tua mente tem te conduzido a acreditar que é só isso que tem para você? Qual mentira continua dizendo que você precisa voltar para aquele lugar de dor? Porque o que está à frente é incerto, é desconhecido demais para você avançar, para você caminhar. Quem ensinou isso para você? Qual marca, qual é a bagagem que está pesando e te prendendo e te levando a voltar e a voltar? Eu quero te convidar nessa noite a entregar toda essa interpretação e revelação aos pés de Jesus Cristo nesta noite. Ora, lamassuriere cantara labashiri, alamassuye kamai. Eu quero te convidar a colocar tudo diante do altar do Senhor. Eu sei aquilo que muitas vezes deseja me conduzir a um lugar de prisão novamente. Se eu estivesse ainda vivendo num lugar de medo,
de prisão, eu não estaria aqui fazendo essa live, falando com vocês, eu não estaria, porque a minha vontade era não fazer, a minha mentalidade era não fazer, era se esconder, mas todos os dias eu precisei batalhar, eu precisei romper aquilo que a minha mente falava para mim. Não faça, não vá, não adianta, não... E eu precisei romper com esse medo para viver um novo tempo, para viver um novo tempo desconhecido, mas que tem sido edificante para a minha vida, porque cada live que eu venho aqui ministrar o teu coração, o Espírito Santo de Deus primeiramente trabalha na minha vida, ministra o meu coração, me traz revelação de posicionamentos e lugares que eu já não devo mais estar, de situações que eu já venci e que muitas vezes eu quero retroceder. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas. E aí a gente olha para essa palavra e pensa, mas será que o Senhor quer apagar a minha história? Então por que Ele me daria o direito a uma história, a uma vida, a uma família, se fosse para apagar a minha história? Não, o Senhor não tem, mas eu entendo que esse texto ele não propõe apagar a memória, mas não permitir que o passado governe o presente. Desde que esse passado seja um passado de marca, de dor e de prisão. O Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele deseja o quê? Ele deseja que nada impeça a percepção do agir de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite que nada vai mais continuar impedindo que você consiga enxergar. Essa semana, no sábado, eu pensei, Senhor, vou fazer um vídeo para postar. E o Espírito Santo de Deus trouxe aquele louvor no meu coração. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. Me leva para perto. E só pertinho de ti eu não me sinto só. E eu, ao primeiro momento, pensei, Senhor, mas eu gosto de postar sobre o tema da live, sobre o tema que eu vou falar. O que é que isso tem a ver? Mas eu faço aquilo que o Espírito Santo me direciona. Se você me acompanha no Instagram, você pode achar que é feito de qualquer maneira, não. Cada vídeo é postado, direcionado pelo Espírito Santo. E eu fiz aquilo que o meu coração gerou. E depois aquilo ficou ministrando o meu espírito, e eu falando, Senhor, para ouvir a tua voz precisa haver um silêncio dentro de mim. Para ouvir a tua voz, para estar pertinho de ti, para ouvir a sua voz audivelmente, muita coisa precisa se calar. Vozes malignas precisam se calar, mas a minha voz interior, a minha mente que me rouba dia após dia, ela também precisa silenciar. Pastora, como é que eu silencio? Você silencia em um momento que você coloca um louvor, que você para a tua rotina, que você se conecta ao Senhor, que você abre a palavra, que é verdade sobre a tua vida e que algo vai ter aqui, que vai edificar sobre a tua vida. E eu quero declarar que hoje o Senhor nos trouxe aqui não é para apagar a nossa história, não é para apagar a tua história, não é para apagar as nossas memórias e lembranças, não é para apagar o nosso passado. Mas a proposta aqui é que Ele está quebrando o poder que este passado exerce sobre o teu presente. É quebrar o poder que este passado de dor exerce sobre o teu futuro. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida que o seu passado não definirá o teu futuro. Que você não vai mais seguir com medo de avançar porque aquilo parece desconhecido demais. Que você não vai, como a mulher de Ló, virar para trás e continuar ali preservando, guardando coisas que não é mais para você guardar, que o Senhor já tirou da tua vida. Eu quero declarar que a sua dor não vai governar as tuas escolhas. Em nome de Jesus, não permita que a sua dor gerencie as tuas escolhas, domine as tuas escolhas. Eu declaro da parte de Deus que você não vai voltar para o lugar da qual o Senhor já te tirou. É engraçado quando a gente fala voltar para o lugar que Deus já me tirou. Aí você pode pensar, eu vou voltar para um relacionamento antigo? Eu vou voltar para uma amizade que me fazia mal e que eu rompi? Não.
Muitas vezes nós não vamos voltar para aquele ambiente físico ou para aquele mesmo relacionamento, mas nós trazemos toda aquela bagagem, aquela mentalidade, aquele ciclo, aquele medo para o nosso novo relacionamento, para o nosso novo casamento, para o nosso novo ciclo de amizades, e aquilo já não funcionou, aquilo já foi uma marca, aquilo já foi uma tristeza, aquilo já foi uma ferida, e nós continuamos fazendo da mesma maneira. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que a sua mente será renovada pela verdade de Deus. Amém, Tati? Receba. Em nome de Jesus, Kelly, vocês que estão aí online, recebam. Uma mente renovada pelo Senhor. Eu até anotei aqui para não esquecer essa frase. A verdadeira libertação não acontece quando seus pés deixam o passado, mas ela acontece quando o seu coração finalmente para de desejar voltar para Ele. Amém? É nesse momento que começa uma libertação verdadeira e transformadora do Senhor. E é isso que eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite, amém? Nós não vamos viver voltando às marcas, vivendo e revivendo lugares que o Senhor já nos libertou, que o Senhor já nos tirou. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero clamar pela sua vida nessa noite. Que o Senhor me impulsiona a liberar sobre a tua vida nessa noite o toque e a mão do céu sobre a tua mente. Eu quero orar e clamar pela tua vida, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sei que Ele está agindo aí, aonde você está, tocando o teu coração, tocando a tua mente. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és o único poderoso de convencer, Tu és o único poderoso de tocar. Eu não tenho poder, mas o Senhor tem todo o poder. E diante da autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar a tua mente sendo visitada pelo Senhor. Eu vejo uma mente agora emaranhada, como se fosse uma teia, confusa, bagunçada. E eu quero declarar a mão do Senhor tocando a tua mente. Você não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe o que faz. Você se levanta um dia e tem a convicção no teu coração, e no outro dia você se levanta e não sabe mais o que fazer. E eu vejo essa mente emaranhada e eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus a visitação do Espírito Santo de Deus sobre a tua mente. Rica, lama, xirianda, lamai. Tocando a tua mente agora. Desfazendo os laços, as mentiras do inferno. Rica, labassurianda, lalamashiri, calamai. Você que está aí, a tua mente está confusa, emaranhada, bagunçada, isso tem te mantido aprisionada. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, o Senhor tocando a tua mente agora. Visita, Senhor, e começa a desfazer toda a prisão, todo padrão, tudo aquilo que Satanás tem implantado como verdade, mas é mentira do inferno, para te manter aprisionada, é mentira de Satanás e seus demônios. O Senhor ministra o meu espírito, que tem gente aí nessa live, que tem pensado que os teus sentimentos não importam. Ricanta labassuri, canta labachai. E o Espírito Santo de Deus manda te dizer: os teus sentimentos importam para Ele. Ora basuri canta, labashiri anda, labasuri canta, lamai. Você chegou em um lugar de tanta amargura, confusão, medo, que você acha que ninguém mais se importa, que os teus sentimentos não importam, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe para esta live nesta noite para dizer para você que os teus sentimentos importam para Ele. Ele tem um novo tempo,
Abre o teu coração nessa noite. Declare aí onde você estiver, Paizinho amado. Eu permito que o Senhor entre em lugares que eu não tenho permitido. Eu permito nesta noite que o Senhor toque aonde eu não tenho deixado. Eu permito que o Senhor transforme a minha mentalidade. Receba o toque do Espírito Santo de Deus agora sobre a tua vida. Eu sinto a glória de Deus aqui. E esse impacto da glória que eu sinto, com a autoridade dos céus, eu envio sobre a tua vida agora. Arabassuri canta, Labashai. Receba paz, receba alegria, receba ousadia, receba o toque do Espírito Santo de Deus, receba o soprar do Pai, derramai, xerecalabá, sobre a tua mente nessa hora. Eu declaro o favor, a intervenção e a bondade de Deus te visitando nesta hora de maneira poderosa e sobrenatural. Aleluia, glórias ao Rei dos Reis. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Rei dos Reis, que está visitando. O Senhor ministra o meu coração, está arrancando raiz de amargura neste momento, está arrancando medo do coração. Você está com medo do novo e o Senhor está dizendo: avance para o novo. Receba da parte dos céus nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou terminar essa live daqui a pouco, mas eu estou sentindo uma glória tão grande do céu. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Receba a novidade dos céus. Receba uma mente curada, sarada, saudável. O Senhor quer curar o teu corpo, enfermidades no teu físico que têm sido acometidas de bagagens. Eu declaro um tempo de cura sobre o teu corpo nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Seja tocado, seja visitado. Que o teu coração se acalme, se aquiete nesta hora. E a tua mente silencie. E eu declaro que você vai sair desta live para ouvir a voz de Deus audivelmente. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, declare aí amém. Eu creio, eu recebo e eu vou viver um tempo novo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, amém. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E nós vamos ficando por aqui, amém? Mas o mês que vem tem mais. Não perca, amém? No dia 31 de agosto, às 20 horas, aqui pelo @ICEFSED, nós vamos prosseguir na nossa jornada. Ciclos terminam em mim. Algo que o Senhor gerou no meu coração. E eu estou aqui compartilhando com muito amor com a tua vida, amém? E o tema da nossa próxima live será rompendo o ciclo na prática, amém? Como impedir que o pensamento se transforme novamente em prisão? Nós vamos falar sobre isso na próxima live e eu quero que você não fique de fora, amém? Se essa live te abençoou, se este tempo aqui ouvindo falar de Jesus te abençoou,
Não perca a próxima live, compartilhe com alguém que precise e seja também abençoador, um canal de bênção para outras vidas. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, te guardando, te livrando, em nome de Jesus, te dando livramentos extraordinários. Eu declaro uma semana abençoada, guardada, cheia do favor de Deus sobre a vida de vocês. Eu declaro uma semana diferenciada, mentes restauradas, tocadas, visitadas pelos céus, em nome de Jesus. Receba do Senhor. Deus te abençoe. Fique com Deus. Deus te abençoe.